Olá, eu sou Luciana e nesta lição vamos falar da técnica decomposição funcional. O objetivo dessa lição é falar sobre o que é decomposição funcional, mostrar quais são os seus objetivos, por que devemos usá-la e quais são as vantagens e desvantagens da técnica. Primeiramente, o que é decomposição funcional? Esta técnica tem como objetivo decompor os processos, áreas funcionais ou até as entregas em partes que os compõem, tendo a possibilidade de analisar cada uma independentemente. O que deve ficar claro para o analista é que o uso desta técnica tem o intuito de garantir que o problema seja dividido em partes menores, fazendo com que a análise desta parte do problema seja feita mais facilmente. Desta forma, é possível realizar diversas frentes de trabalhos, permitindo que o analista possa gerenciar projetos maiores. Com a decomposição funcional, podemos ter uma visão mais organizada dos requisitos. Ao decompor algo que está em alto nível em partes mais simples, se consegue estudar, analisar e organizar melhor o todo. A decomposição ajuda também na identificação de partes fracas no escopo da solução. A decomposição funcional ajuda na documentação de itens de alto nível e na visualização das partes que os compõem. Isto ajuda a visualizar detalhes em níveis suficientes para análise e identificação do problema. Os objetivos da decomposição funcional dão rumo ao processo de decomposição e definem o que será decomposto, como isso será feito e qual a profundidade da decomposição. Os objetivos podem incluir 1. Medição e gestão, para isolar fatores gerenciáveis específicos que contribuem para o resultado global ou para identificar métricas e indicadores importantes. 2. Design, para simplificar um problema de projeto, reduzindo e isolando o objeto de design. 3. Análise. Estudar as propriedades essenciais e os comportamentos de um artefato ou fenômeno de forma isolada a partir de seu ambiente abrangente. 4. Estimativa e previsão, para diminuir o nível de incerteza por quebrar um valor complexo em seus fatores constituintes. 6. Otimização, para detectar ou aliviar um gargalo, reduzir o custo de função ou até mesmo melhorar a qualidade do processo. 7º e último, substituição. Fazer uma implementação específica de um componente da solução ou uma função facilmente substituíveis, sem afetar o sistema como um todo. Aqui temos um exemplo de decomposição funcional. A decomposição funcional trata de sistemas complexos e conceitos considerando-os um grupo de funções, efeitos e componentes relacionados. Quebrar componentes maiores em subcomponentes permite alterar a escala, controle e medição de esforço de trabalho para cada um deles. Também facilita a avaliação do sucesso de cada subcomponente que se refere a outros componentes maiores ou menores. A profundidade de decomposição pode variar, dependendo da natureza, dos componentes e objetivos. A decomposição funcional assume que subcomponentes podem descrever completamente os seus componentes pai. Qualquer subcomponente pode ter apenas um componente pai ou desenvolver a hierarquia funcional. No diagrama, podemos ver um exemplo de como uma função pode ser quebrada em subcomponentes mensuráveis e gerenciáveis. Neste diagrama exemplo, vemos uma função principal dividida em duas subfunções. Cada subfunção possui seus processos. Cada processo pode ser subdividido em atividades ou até mesmo em outros processos. A representação dos resultados da decomposição funcional permitem que analistas de negócios validem e verifiquem os resultados e use-os para resolver outras tarefas. Os resultados podem ser expressos como uma combinação de descrições textuais simples, listas hierárquicas, descrições utilizando anotações formais, especiais e diagramas visuais. Uma grande variedade de técnicas de diagramas pode ser utilizada para representar a decomposição funcional, incluindo diagramas de árvore, que representam particionamento hierárquico de trabalho, atividades ou resultados. Diagramas de caso de uso,
que representam decomposição de um caso de uso de nível que está em um nível superior. Os fluxogramas, que retratam resultados de um processo ou função decomposição. E o diagrama de componentes, que descreve como os componentes são ligados entre si para formar componentes maiores e ou sistemas computacionais. Observem nesta imagem que as técnicas de decomposição funcional e estrutura analítica de projeto, ou WBS, são aparentemente as mesmas, porém, possuem um foco diferente. O WBS organiza a informação em uma perspectiva da composição funcional do trabalho da equipe de desenvolvimento para fins de planejar e monitorar o progresso do projeto. É, portanto, uma visão do trabalho do projeto. Já a decomposição tem a visão de produto. Por exemplo, identificam-se durante a elicitação de requisitos para o desenvolvimento do PowerPoint funcionalidades de inserir uma forma, definir o seu estilo, escolher como será o seu preenchimento, escolher como será o seu contorno, aplicar a formatação de uma outra forma já existente e por aí vai. Todas essas tarefas subordinam-se a ações sobre a forma. Mas como usar a decomposição funcional? A decomposição funcional, na análise de requisitos, é um meio para organizar e dar estrutura aos requisitos. O nível apropriado de decomposição funcional define onde, por que e como parar a decomposição do assunto de forma a atender os objetivos da análise. A decomposição é feita até o objetivo do usuário. Recomenda-se esse patamar como um ponto no qual há entendimento e detalhe suficiente para que seja possível usar os resultados da decomposição funcional em outras tarefas, como a verificação de requisitos, a validação de requisitos, a especificação de requisitos, por exemplo. Mas por que usar a decomposição funcional? O uso dos conceitos associados à decomposição funcional está muito mais próximo a uma composição funcional, onde o estoque de requisitos funcionais, lembrando, já refinados e identificados no nível de tarefa, no nível de objetivo do usuário, são agregados em uma hierarquia com diferentes níveis, de forma a facilitar outras atividades. A figura ilustra essa dinâmica. As informações advindas dessa dinâmica de composição e decomposição funcional têm um papel importante na elicitação. Eventos de elicitação junto a grupos têm uma dinâmica diferente daqueles de uma entrevista. Não costuma ser produtivo em um workshop de requisitos, por exemplo, solicitar retroalimentação sobre áreas que precisam de um maior aprofundamento. Esse é o papel dos requisitos organizados em uma hierarquia de decomposição funcional. Eles formam um fio condutor para apresentar as descobertas já realizadas. Outro benefício da decomposição funcional é evidenciar de maneira visual e de fácil percepção partes fracas do escopo, ou seja, a figura final da decomposição, quando apresentada de forma não harmônica, por exemplo, partes muito mais profundas que outras, podem identificar que não foi dada a devida atenção a essas partes. Então, quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar essa técnica? Primeira vantagem, possibilita a criação de um modelo conceitual do trabalho que precisa ser desenvolvido, fornecendo para as partes interessadas uma visão consistente do escopo. Segunda vantagem, quando tratamos de estimar prazos de uma solução complexa, não temos uma precisão sobre o tempo. Ao avaliarmos em partes menores, temos uma maior precisão quanto ao tempo necessário para cada tarefa. E, por último, possibilita fazer empreendimentos complexos possíveis por quebrar problemas complexos em partes viáveis. Agora vamos enumerar as desvantagens. Primeira delas, alguma funcionalidade pode não ser percebida. Segunda, ao decompor, é preciso ter conhecimento sobre o que está sendo analisado. Caso contrário, pode trazer mais complicações na interpretação sobre o problema. Cada assunto complexo permite várias decomposições alternativas. E, por último, explorar todas as alternativas pode ser uma tarefa desafiadora. E, ao escolher uma alternativa, pode-se estar ignorando oportunidades importantes, o que pode resultar em uma solução supostamente ótima. Assim, vimos nessa lição que a decomposição funcional propõe a decomposição da solução em partes menores
para fornecer uma visão clara de inter-relação e dependência entre os requisitos. Ela ajuda também na identificação das partes fracas do escopo da solução e apoia na organização dos requisitos. Quero agora convidá-lo a realizar os exercícios dos assuntos aqui discutidos e que também interaja com nossa equipe de tutores no fórum de discussão deste tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o tema. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigada e bom estudo!